Olá pessoal, o que temos em tela são dois transformadores, que compõem na verdade o que chamamos transformador defasador. Esse transformador, que é um tipo especial, ele é composto por um transformador em série e outro em paralelo. Quando aplicamos uma tensão V1 ao primário, obteremos a mesma tensão V1 no secundário. Então, qual o objetivo desse transformador? Se ele nem eleva nem reduz o valor da tensão elétrica. Ora, o foco está na defasagem angular. Temos θ1 para o primário e θ2 para o secundário. Então, nesse transformador, o objetivo é alterar a defasagem angular da tensão secundária. Como? Através da comutação de TAP. E qual a importância disso? Controlar fluxo de potência. Mas alguém pode então perguntar, o que tem a ver o ângulo de defasagem com a potência transmitida? A potência ativa transmitida, ela depende das tensões de entrada e saída, do seno do ângulo de carga, que nada mais é do que a diferença do ângulo da tensão V1 menos o ângulo da tensão V2 e inversamente proporcional à impedância do equipamento. Perceba então, nesse exemplo prático, a funcionalidade do transformador defasador. Temos aqui, por exemplo, no primário, uma tensão V1, ângulo de 20 graus, e no secundário, uma tensão também V1, ângulo de 5 graus. Temos então um ângulo de carga, 20 menos 5, 15 graus, e está passando pelo transformador 50 MW. Podemos então elevar ou reduzir o fluxo de potência ativa nesse transformador, bastando apenas comutar o TAP, porque ele é um trafo defasador. Vamos então reduzir o ângulo de defasagem da tensão do secundário. Alteramos então para 0 grau. Com isso, o ângulo de carga 20 menos 0, ele se elevou para 20 graus. Consequentemente, a potência transmitida passa para 65 MW. Lembra da fórmula? Aumentei o ângulo de carga, aumenta o seno, aumenta então a potência transmitida. Essa é a grande funcionalidade do transformador defasador. Vamos agora conhecer o transformador defasador no detalhe trifásico. Temos o transformador série na ligação delta e o transformador em paralelo na ligação estrela aterrada, também chamado transformador de excitação ou derivação. E a grande sacada é que o deslocamento de fase da tensão secundária ela é obtida através da conexão de um segmento de uma fase do transformador série com outra fase do transformador em derivação. Fazendo então as conexões, temos então o diagrama trifásico completo do transformador defasador. Dessa forma, quando aplicarmos uma tensão ao primário V1, temos uma tensão em série, Vs, e uma tensão de saída no secundário, V2. Perceba o seguinte, V2 é a soma vetorial de V1 mais Vs, e essa tensão Vs é defasada de 90 graus em relação a V1. Alterando então o valor da tensão Vs, alteramos a defasagem angular da tensão de saída V2. E agora temos em tela duas configurações do transformador defasador. Configuração simétrica, onde a tensão V2 é igual a V1, e configuração assimétrica, onde a tensão V2 é diferente de V1. Vamos agora ao diagrama fasorial para compreender como se altera a defasagem angular da tensão V2. Para a configuração simétrica, temos aqui tensão V1, tensão Vs e a soma fasorial tensão V2. Perceba V2 defasado de alfa graus em relação a V1. Aumentando então a tensão Vs, através do TAP, temos uma nova configuração e o ângulo alfa ele aumentou. Aumentamos então a defasagem da tensão V2 em relação a V1. Vamos agora para a configuração assimétrica. Temos aqui a tensão V1, tensão Vs deslocada de 90 graus e tensão V2 defasada de alfa graus em relação a V1. Se aumentarmos a tensão Vs através do TAP, temos uma nova configuração e o ângulo alfa aumentou. Essa é a grande funcionalidade do transformador defasador. Cada TAP comutado varia de 2 a 3 graus a defasagem angular da tensão no secundário. Vamos agora a uma aplicação prática do transformador defasador. Considere esse trecho de um sistema de potência onde temos um gerador suprindo uma carga de 100 MW através de duas linhas de transmissão com impedâncias
bem diferentes. Numa linha está passando 20 MW e na outra 80 MW. Mas a linha de 80 MW ela está em sobrecarga, pois suporta apenas 70 MW. Como controlar então o fluxo dessa linha de transmissão? Não temos geração na barra de carga, bastante complicado esse controle. Ora, se tivéssemos um transformador defasador na linha de transmissão com fluxo de 20 MW, poderíamos então controlar o fluxo de potência. Vejamos, na barra de geração, considere uma tensão V1 30 graus de defasagem, que corresponde à tensão do primário do nosso transformador defasador. E no secundário, uma tensão também V1 com defasagem de 10 graus. Podemos controlar o fluxo de potência alterando o TAP, reduzindo o ângulo de defasagem da tensão V1 no secundário. Observe o seguinte, nessa configuração, o ângulo de carga vale 20 graus, 30 menos 10. Quando nós comutarmos o TAP, a tensão V1 do secundário muda de defasagem para 5 graus. Observe agora que aumentamos o ângulo de carga. Com isso, o transformador permitirá uma passagem maior de fluxo de potência e a linha de transmissão de 20 passa para 35 MW. E a outra linha de transmissão, que estava em sobrecarga com 80, reduz para 65 MW. Problema resolvido, o ajuste de sobrecarga pelo transformador defasador. Então, o transformador defasador, ele permite ajustar o ângulo de fase através do TAP. Com isso, podemos gerenciar o fluxo de potência e controlar sobrecargas. Esse transformador defasador, ele é muito utilizado no sistema elétrico de potência nas configurações em anel, no sistema malhado. Observe então essa configuração em tela. Temos um transformador defasador e temos fluxo de potência variado nas linhas de transmissão. Podemos, por exemplo, comutar TAP para aumentar o fluxo passando pelo transformador, reduzindo então nas outras linhas de transmissão. Nesse transformador, temos total controle do fluxo de potência. Esse tipo de transformador ele é bastante raro no sistema elétrico de potência brasileiro. Todos os transformadores defasadores da rede de operação eles têm tensão de entrada 138 e de saída também 138 kV e são utilizados nas configurações que fazem anel, com instalações de 500, 345 e 230 kV. Esse transformador ele é raro porque em milhares de transformadores da rede de operação, apenas algumas unidades são defasadoras no Pará e no Mato Grosso e na região sudeste, nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.